Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com o Miguel Vicentini, ele que está aprovado no concurso Cefaz Minas para o cargo de auditor fiscal, auditoria e fiscalização. Miguel, quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista em vídeo, você que também já deu uma entrevista por escrito, está disponível no nosso site. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Oi, eu que agradeço. Meu nome é Miguel Vicentini, eu sou natural de Recife, mas moro já tem uns 20 anos aqui no Espírito Santo e tenho 33 anos, formado em matemática. Basicamente isso, Uhum. muito mais. Pela sua formação, né, eu imagino que quem busca fazer matemática pensa na docência, ser professor, talvez ir para alguma área mais enfim, a gente já pensa logo em sala de aula, né? Seja de que nível seria. Mas no seu caso, quando que veio a vontade de fazer concurso público fora da área da educação, né? Pensando em outros concursos e desde o início foi de olho na área fiscal? Eu não trabalhava na área, eu já tinha formado há algum tempo, eu trabalhava na área industrial, como técnico. Bem, minha namorada estava grávida, eu estava cheio de dívidas, um caos, assim. A área que eu trabalhava tinha algumas situações, ondas de demissão de vez em quando, era regido em projetos e tal. Então, quando minha namorada grávida, a situação financeira meio complicada, a gente começa a repensar as opções, começa a rever as coisas, o significado que a gente dá para a estabilidade e para um adicional da remuneração muda completamente. Então, isso veio como uma opção à situação que eu me encontrava. Além disso, minha namorada, na época, né, hoje minha esposa, ela já estudava para concurso. Então, a vida dela, o sonho dela sempre foi a magistratura. Ela já estudava, já era formada e então conversando com ela se tornou natural, eu acho, a opção. Lá, eu acho que o concurso público veio como uma opção mais natural possível, assim. Ela Uhum. já tinha alguma noção de algumas matérias, então eu olhei basicamente o que tinha de concurso bem remunerado, com um status legal, com uma boa qualidade de vida, vi ali falando sobre Receita Federal, comecei a procurar, pesquisar. Eu olhei basicamente o que estava chamando mais atenção e fui. Não cheguei a pesquisar tanto. E aí foi quando que você deu esse pontapé inicial no mundo dos concursos? Lembra da data, do ano, do mês? Então, como eu disse, minha namorada estava grávida, aí eu tinha tomado mais ou menos a decisão de começar a estudar. Separei um material, alguns livros, algumas coisas ali, e falei, antes da minha filha nascer, não, porque minha namorada precisa de alguma atenção, de algum cuidado. Minha filha nasceu dia 1º, no dia 7 eu comecei a estudar. Então, 7 de outubro de 2019. Tem 3 anos e meio, pouco mais que isso. Uhum. E aí veio essa aprovação no concurso da Cefaz Minas, foi a primeira aprovação, já tinha passado por essa experiência antes, né? Se sim, quais concursos, qual que foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? Foi a primeira aprovação. Em concurso público, foi a primeira aprovação. Eu tinha reprovado em alguns outros. Eu tinha feito Banco do Brasil há uns 10, 12 anos atrás, coisa assim. Tentei o do INSS porque tinha algumas matérias em comum. Fiz Cefaz Espírito Santo, mas eu não estudava para as disciplinas estaduais, então tomei uma porrada mesmo. Estava estudando para a Receita Federal. E, assim, de concurso para o qual me preparei e fui encarar mesmo, acho que Cefaz Minas foi o primeiro. E foi uma aprovação. A sensação foi, acho que foi mais de alívio do que qualquer coisa, porque depois de tanto tempo, com a situação toda que a gente põe a família, né? Eu acho que todo mundo sente um pouco o peso que é esse estudo para o concurso. Então, realmente foi um alívio, assim, foi um orgulho pensar, olhar para trás, pensar em tudo que eu tinha passado, toda a dedicação, vendo aquilo se realizar. Quando eu vi meu nome lá aprovado, é isso. Não não dá para descrever exatamente, entendeu? Porque é uma coisa, é uma sensação muito forte.
Uhum. E você começou a estudar para Receita, eu acho que como a grande maioria das pessoas que começam pela área fiscal, mas em que momento você abriu os olhos para os fiscos estaduais ou fiscos municipais? Eu acho que existe, né? Quando a pessoa começa a estudar, muitas vezes não sabe que existe essas outras possibilidades, e quando começa a vislumbrar as possibilidades, vê que são possibilidades muito boas também, né? Com remunerações bem atrativas, como é esse da Cefaz Minas, né, a remuneração básica é pequena, mas juntando aí a bonificação ultrapassa os R$ 20.000, né? Então realmente é algo bem atraente. Então, em que momento você começou a perceber outras possibilidades dentro da área fiscal sem ser a Receita Federal? Eu comecei na Receita Federal e fiquei cerca de 1 ano e meio. Aí ficou naquela coisa assim, sempre tinha pedido de autorização, muitas vagas e tal. Aí no começo de 2000 e final de 2020, começo de 2021, teve um pedido de autorização de menos vagas, aí tinha uma promessa de ser aprovado, aquela coisa toda. Mas ficou muito naquela autoriza, não autoriza, autoriza, não autoriza, e no meio disso veio o anúncio de Cefaz Mato Grosso, se não me engano. E você faz Minas, eu acho que ninguém estava falando um pouco. Tiveram alguns outros, acho que você faz Amazonas, Amapá. Eu falei, poxa, um monte de concurso que eu estou deixando de fazer. Eu tinha deixado já de aproveitar que você faz Espírito Santo, que eu moro aqui, né? Então, eu fiz a prova mais ou menos assim. Teve SSBH, teve diversos outros físicos assim. Então, eu fiquei muito tempo ali no Cefaz, na Receita Federal. Quando veio o Cefaz Mato Grosso, eu pensei, bem, tá vindo um monte de concurso aí, não vou ficar aqui mais nessa de Receita Federal, não. Tá enrolando muito. E no fim das contas foi isso. Demorou mais de 1 ano, tá ainda rolando o concurso da Receita Federal, maio ou junho do ano passado, 2022. Eu pensei em ir para os estaduais, então eu tirei todas as matérias da Federal e outras. Fui para Mato Grosso. Mato Grosso também não saiu e tava para sair, mas não saía. Aí no meio do pós-edital de Minas eu decidi mudar. Já tinha quase 2 meses, acho que 50 e poucos dias de pós-edital, de edital lançado de Minas. Eu falei, vou nesse aqui, tem tempo para eu me ajustar. Então eu fiquei ali, quando eu virei realmente a chave para os estaduais, focado num concurso, foi final de agosto, setembro do ano passado, assim, Uhum. basicamente isso. E acabou que saiu o concurso da Receita, eu sei que teve coincidências de datas, e acabou que você não fez a Receita, né? Que era o seu Acabei não foco fazendo a receita. inicial. Exatamente. Uma coisa interessante é que, assim, a minha cabeça, acho que a cabeça da maioria das pessoas, assim, que não tem muita noção de direito, né? Como eu não tinha zero na época, é que a nossa cabeça é serviço público federal, serviço estadual, serviços municipais, existe uma hierarquia como se fosse, Uhum. então a nossa cabeça é que a Receita Federal tinha um status maior, uma remuneração maior, aquela coisa toda. E quando a gente começa a estudar e começa a ver, começa a ouvir falar dos concursos, a gente vê que não é bem assim, né? A remuneração de Minas está muito boa hoje, estou bem satisfeito com a troca. Uhum. Então, vamos falar agora de preparação em si, né? Durante a sua preparação, você precisou conciliar com o trabalho, né? Estava com filho pequeno, então teve que conciliar com família, e com outros projetos pessoais. Era quantas horas que você tinha disponível para estudar por dia? Bem, de começo eu tive que conciliar com o trabalho, sim, com família. Minha esposa estudava, eu trabalhava, saiu do emprego, com a nossa filha lá, para dar uma atenção maior para ela, mas ela continuou estudando. Eu trabalhava num município um pouco distante, então eu saía cerca de 5h30 da manhã, pouco mais de 5h30 da manhã, e chegava em casa às 8 da noite, assim. Então o tempo que eu tinha era tempo fora de casa para estudar, né? Então, era um ônibus da empresa, eu tinha 1 hora e meia indo, 1 hora e meia voltando, eu usava esse tempo para estudar. Fiquei 1 ano e pouco estudando pelo celular, assim, lendo ou vendo videoaula, coisas assim. Horário de almoço, de trabalho, qualquer brechinha que eu encontrava vou na padaria, tem uma fila, mercado, qualquer coisa assim, estava sempre lendo alguma coisa, sempre tinha uma coisa no celular aberta, que era só pegar realmente. Então eu tentava aproveitar o máximo de brecha, entendeu? Final de semana, como minha esposa estudava também, então a gente alternava. No sábado eu cuidava mais da minha filha, ela estudava. No domingo ela cuidava mais, eu estudava. À tarde, à noite, à tarde e à noite, assim, a gente ficava junto. E foi um período, assim, bem puxado. Aí, depois de um ano e pouco, assim, nesse sistema, aí eu saí do emprego, vim para o interior e peguei o dia inteiro. Aí, tempo integral para estudar, a gente ficou com nossas reservas aí por 2 anos, até agora, basicamente. A
reserva acabando, isso também era um ponto de pressão muito grande, assim. Uhum. E mesmo tendo esse tempo disponível, né, a gente sabe que o cérebro não dá conta de ficar todo dia só por conta. É claro que no pós-edital, né, você está vendo ali a linha de chegada, você consegue até dar um sprint final, mas a média era de quantas horas de estudo, e nesse primeiro ano, né, tendo essa rotina meio diferenciada, estudando mais de forma no que não seria, né, o ideal, você conseguiu formar uma base de fato, mesmo estudando num meio que não fosse o mais ideal, porque a maior parte do tempo era durante a semana dentro do ônibus, né? Então, nesse primeiro ano, deu para formar a base e depois disso era quantas horas por dia estudando? Sim, nesse primeiro ano, eu acho que eu fazia no máximo assim, umas 20 horas por semana, deu para formar uma base mais de noção. Eu consegui passar pelas matérias, quase todas as matérias do edital da Receita Federal, ali 2014, 2012. A maioria das matérias eu tinha pelo menos passado uma vez. Foi bom, entendeu? Não foi tempo perdido, mas foi pouco proveitoso. Quando eu vim para cá, eu percebi que não é tão simples a gente estudar o dia inteiro. Uhum. Então, de começo, assim, eu não conseguia fazer mais que 4 horas por dia e eu não sabia para onde as horas estavam indo. Eu comecei a me organizar melhor, consegui aumentar a 6, 8. Eu cheguei a achar um equilíbrio. Eu fiquei, acho que o último ano, fazendo cerca de 10 horas semanais, 10 horas diárias, fazendo em torno de 60 e poucas, 70 horas semanais, isso todo dia, domingo a domingo. É muito, isso desgasta bastante. Tá? Era dormindo cedo, acordando cedo e deixando muita coisa de lado. Para falar a verdade, é essa. É desgastante. Só consegui fazer isso porque minha esposa estava no mesmo ritmo, tá? E porque eu tive muito auxílio, assim, da família. Minha sogra ajudava com a minha filha, a gente se revezava com algumas coisas e a gente foi levando, entendeu? Uhum. Quando chegou próximo da prova ali, era 12 horas por dia. Nas últimas semanas, tiveram uns 2, 3 dias ali que eu sempre registrei tudo, né? Nos últimos dias ali, tiveram dias que eu fiz 14 horas num dia. E foram dias assim, de eu chegar, encostar na cama e apagar, não ver mais nada. Porque é muito, é muito. E, sinceramente, eu não sei o quanto de rendimento que você perde nisso, mas não dava para simplesmente deixar. E eu vou dormir ali 2 horas mais cedo e não vou revisar esse pedaço da matéria. É sempre uma troca muito complicada e no estudo você fica inseguro, você sempre fica inseguro, é difícil. Uhum. E em relação ao seu cronograma, né, no ponto que você considera que foi o ótimo para você, era estudando quantas matérias por dia? Você estudava uma, dava uma pausa ali de 10, 15 minutos e voltava? Como que era em relação às disciplinas, ao conteúdo que precisava ser estudado? E onde que entravam as revisões também? Como que você dividia o que que era conteúdo novo, o que que era revisão? Eu fiz de tudo nesse tempo, assim, de pegar uma matéria por dia, de pegar uma semana de imersão para adiantar uma matéria importante. Revisão, já tentei aquele negócio de 7 dias, 30 dias, não funcionava. O que eu consegui fazer funcionar foi, assim, matéria nova, eu dava prioridade, tá? Então, eu dava uma carga horária maior. Coloquei um horário fixo para as matérias que eram muito importantes e que eram novas, então, como eu tinha o dia todo, eu pus matérias de manhã, as principais, sei lá, legislação tributária e alguma outra que eu não tivesse visto que fosse prioridade. As que tinham menor peso, eu ia só fazendo exercício mesmo, uma vez ou outra eu parava e relia. A revisão para mim era uma coisa muito integrada ao próprio estudo, era muito difícil separar o que que era realmente estudo de matéria nova ou revisão. Exercício entrava no meio da coisa ali. Então, à medida que eu ia sentindo uma necessidade, você vai fazendo um exercício, você vai lendo um tópico e você sente que você não está firme no assunto, você volta lá no material escrito ou você volta numa videoaula que o professor explique algum detalhe. Então, é complicado, é difícil, não é simples você separar. Quem consegue fazer essa separação, estudo novo, vou chamar assim, e revisão, eu não entendo como que faz isso. Até hoje eu não consegui encontrar um ponto bom para isso, não. O que eu consegui fazer foi reduzir a carga horária do que eu julgo ser revisão, aumentar a carga horária do que era novo para poder adiantar, criar uma visão um pouco mais macro da disciplina e aí eu reduzo de volta para poder encaixar outra matéria. E o que que deu mais certo para você? Foi a utilização das videoaulas ou dos PDFs, ou um complementando o outro? Eu fui muito cético com videoaula de começo. Eu tive
uma má experiência com videoaula de começo, logo no começo, assim, pelo menos essa sensação que eu tive é que eu não gravei muita coisa, então eu não gostava muito de videoaula. Mais próximo da prova, eu peguei umas videoaulas e eu vi que são excelentes para muita coisa, principalmente umas coisas que não são difíceis do professor colocar na apostila, entendeu? São pontos mais de comentários, uma coisa, uma curiosidade que às vezes fixam uma informação ou outra, te grava na memória uma associação interessante. Então, o que eu usei mais foi material escrito. Tá? O que eu usei mais foi Uhum. material escrito. Fui um pouco resistente com relação a questões, mas eu teria usado bem mais questões há mais tempo. Mas no final eu usei bastante videoaula, principalmente quando estava chegando na parte da prova. Ah, eu vou lavar uma louça, eu estou ali assistindo com fone, estou assistindo uma videoaula, prestando atenção metade do que eu estou, mas eu estou ganhando algum tempo de conteúdo, entendeu? Alguma coisa ali. Para mim, o principal é PDF mesmo, é material escrito, livro, mas livro é muito denso, a pessoa precisa ter um cuidado. Exercício e videoaula, ou como revisão ou como uma introdução, entendeu? Uhum. Eu vejo que quem utiliza o PDF, né, como base, não consegue muitas vezes, seja impresso, ou a grande maioria pelo computador ou tablet, simplesmente ler. Tem essa necessidade de fazer marcações, anotações, seja posteriormente para usar para revisão, ou seja até mesmo para ajudar na memorização. Lembra, a gente tem memória visual, que vai lembrar que aquilo caiu na prova, está marcado de caneta verde no alto da folha tal. Então, muitas vezes a memória fotográfica vai falar mais alto até que o decoreba em si, né? Então, você tinha essa necessidade de marcação, de resumos, fez algum material personalizado? Sim, sim, eu assisti um curso uma vez de marcação, era um curso específico de marcação de texto para concurso, e eu acho que, assim, me ajudou bastante, entendeu? Eu errei talvez porque eu apliquei isso em todo o material, não tivesse essa necessidade, mas foi excelente, porque ele me a marcação, ela acaba te forçando a prestar atenção de uma forma que você não está acostumado. Então você está ali, você estabelece alguns critérios de marcação com cores, com coisas que facilitam muito a visualização. Às vezes o raciocínio escrito, a linha de raciocínio do que está escrito não está tão clara, então você complementa isso apontando qualquer coisa assim, um comentário seu, você complementa com atualização. Então, esse tipo de coisa, assim, a marcação com marca-texto mesmo no PDF, né? Ou o sublinhar mesmo, ou qualquer coisa, comentário que você faz, isso te força a estar realmente raciocinando junto com quem escreveu. Além de te forçar a atenção, realmente tem esse fator da memória, entendeu? Então, eu lembro, realmente, vários momentos eu lembrava, sabe aquelas pegadinhas básicas de banca, sabe? Trocar um exceto por o inclusive, essas coisas assim, Uhum. sabe? Tipo, eu lembrava que a cor não era aquela, então não, não acertava as questões com esse tipo de coisa. Eu trouxe isso para a lei seca também, tá? A lei seca, para mim, ajudou bastante essa questão da marcação. Eu pegava leis mais curtas, às vezes, por exemplo, sei lá, lei de benefício fiscal, de ICMS, essas coisas assim, que são 5 páginas, 3, 5 páginas. Então, você marca os trechos, eu começava a marcar as palavras-chave dos artigos, dos dispositivos, isso ajudava muito, porque eu batia o olho e já sabia sobre o que se tratava aquele dispositivo, e eu lia assim mais superficialmente, e a revisão acelerava, você acelera demais com uma coisa, você puxa na memória, quando você bate o olho, você sabe do que você está tratando. Uhum. E simulados, chegou a fazer? Fiz alguns. Eu fiz 2 simulados do Estratégia, fiz provas anteriores. Eu fazia mais como treino, né? De tempo, via como é que estava o treino, via o que os professores achavam que seriam boas apostas. Então, eu fui mal de umas matérias, eu falei, pô, esses pontos aqui são importantes, eu não tinha percebido, e é bom eu dar uma revisada neles. Esse tipo de coisa. Eu usava mais como termômetro e treino de tempo. Uhum. Você faz Minas teve discursivas, assim como que foi sua preparação para essa parte do certame? Teve discursiva. Teve uma segunda etapa separada 70 dias depois, 2 meses depois da primeira etapa. Foram 4 provas, 4 questões de 30 linhas, de até 30 linhas, né? Foi um treino à parte, né? Foi uma coisa à parte com um conteúdo reduzido, assim, porque eram só 6 disciplinas, se não me engano. Então, só que como era muito tempo depois, eu abandonei completamente discursiva durante a preparação Uhum. para a primeira fase e decidi ir depois, né? Só que sei lá, eu tinha uma dificuldade muito grande com o discursivo, porque eu travava muito, eu ficava naquela coisa de, será que eu coloco essa palavra, aquela outra palavra, um termo correto, esse termo que vai ficar demais.
Então, eu comecei a fazer muita discursiva para me importar um pouco menos, né? Então, eu fazia 3, 4, 5 por dia, às vezes. Fiz, sei lá, cento e poucas em menos de 40 dias, eu acho que mais de 100, assim. Porque no começo, logo após a primeira fase, eu peguei e fiz 20 dias de revisão intensa de conteúdo. Aí depois eu peguei só para praticar discursiva. Aí, sei lá, sobraram 40, 50 dias ali para a prova, e aí eu fiz ali o máximo que deu para fazer. Uhum. Foi bom. Treinei a mão, a musculatura, essa coisa toda, não cansava mais. Perdi essa inibição de escrever, qualquer coisa que desse na minha frente, sabendo ou não, eu conseguia escrever alguma coisa, extraía o máximo, treinei memória. Esse tipo de coisa que dá para você treinar ao longo da preparação em conjunto com o objetivo, mas como era separado, deu para ser muito intenso. E o estratégia, como que você conheceu, o que te chamou a atenção no material e o que fez você permanecer, né, como aluno, confiando no material? Um erro do meu começo da minha preparação foi não ter pesquisado muito bem, tá? Então, eu segui uma indicação no começo e fui para um outro curso. Depois de um tempo é que eu conheci o Estratégia. Quando você, na verdade, quando você pesquisa um pouco, a primeira coisa que aparece é o Estratégia, né? Principalmente na área fiscal. Então, eu demorei um pouco para começar a usar o material de Estratégia. Bom é que eu consegui fazer essa comparação, tá? O Estratégia tem um material muito completo. Eu vou chamar de completo. Já vi gente falando que é demais, que tem coisa, mas não tem como você não ter um material que seja suficiente, entendeu? É melhor pecar por excesso e você vai ali filtrando, marcando o que você acha essencial, do que você ter um material insuficiente, tá? Eu passei por isso, não recomendo. Já assinei, já tive concursos que não tinham material escrito e que para montar aquilo ali, para fazer uma revisão, para você tirar uma dúvida, é horrível. O estratégia para mim, acho que o principal ponto de estratégia é a completeza do material, tá? Uhum. Aí é a certeza de que tudo que cai na prova está no seu material. Você pode não lembrar, mas está no Exatamente, material, né? Não vai ser o contrário, né? De realmente você não saber justamente porque não está lá. Realmente, o tamanho, né, é grande. Eu tenho curiosidade, eu olho o material, mas eu vejo também que metade da aula, às vezes, é só questões, né? E vem as questões, vem questões comentadas, né? Aproveitando que a gente está falando de questões do PDF, muita gente tem dúvida do momento de fazer essas questões. Se é logo depois que lê o conteúdo, porque o conteúdo está fresquinho, então você vai conseguir saber o que realmente você aprendeu, ou que é para fazer no dia seguinte, uma semana depois, fazer só como revisão, para você de fato ter um termômetro do que você absorveu. Em que momento você fazia as questões do PDF? Eu gostava de fazer exercício logo depois, o PDF, as questões logo depois de ter lido o material, de ter lido o conteúdo, né? É bom para você testar, ver se você entendeu, ver se aquilo que você entendeu como importante é realmente cobrado. Esse tipo de coisa, assim, eu acho que é bom. Mas questão você tem que fazer independente de ter lido aquela parte da matéria. Então, vamos dizer, você vai ler um conteúdo, aquela parte da matéria ali, você vai fazer exercício logo depois, mas você vai fazer exercício sobre a mesma matéria quantas vezes for necessário para você sentir que você está bem naquele pedaço, né? Então, Uhum. assim, tem gente que fala para ler, para fazer exercício antes, lá de prometido ou qualquer coisa assim. Para mim não rola, não faz muito sentido, não. Pelo menos uma lida para ter uma noção geral é necessário, assim. Então, para mim, faz exercício assim que acaba e sempre que necessário, sempre que der, na verdade, sempre que possível, voltar e fazer exercício e ver se continua o índice de acerto, se continua a compreensão, se teve um entendimento diferente, se alguma outra matéria que você leu que tem conexão com aquilo ali acrescenta aquilo, se complementa, tem fazer exercício sempre, muito, Uhum. até chegar na prova. Uhum. Legal, pelo que você comentou, passou por diferentes métodos de estudos, meios de estudos, momentos de estudos. O que que você considera que foram os seus principais erros, que é um erro muito comum de quem estuda para concurso, então vale a pena o pessoal abrir o olho em relação a esse erro. O que que você considera também que foram os maiores acertos que te levaram a essa aprovação? Logo de cara, assim, o primeiro erro, acho que foi não ter pesquisado muita coisa de começo. Então, eu perdi um tempo, eu quebrei a cabeça. Foi bom para o amadurecimento, assim, em geral, mas quebrei muito a cabeça com coisas que não tinha necessidade. Outra coisa, não ter estudado, não ter pesquisado a área. Então, eu fiquei muito tempo focado na Receita Federal. Perdi.
um monte de oportunidade, inclusive no estado que eu moro. Outra coisa é não ter feito tanto exercício. Teve uma época que eu parei de fazer exercício. Eu falei, não, exercício, o negócio é saber o conteúdo, ficava ali tentando memorizar as coisas e não fazer exercício. Perdi bastante tempo, assim, com coisa que, sei lá, ficar tentando memorizar a lista de coisas que, no fim das contas, não eram cobradas. E aí, eu gastei um monte de tempo com coisa que não tinha reflexo na cobrança, né? Ah, outra coisa interessante é que eu comecei a estudar todas as disciplinas de uma vez só. Então, você pega o edital, eu peguei o edital de 2014, 2012 de Receita Federal, juntei, dá 20 e poucas matérias, comecei tudo junto, legislação tributária com direito tributário, sem ter a menor noção de nada. Isso também me desgastou um bocado, porque eu não via a matéria andando. E acertos? A primeira acho que foi troca, né? Foi realmente a troca da Receita Federal pelo CEF Minas, pelo Cefaz Minas. Eu acho que foi no momento certo, um pouco mais para frente talvez eu tivesse me embolado, um pouco antes talvez, não sei, talvez tivesse sido um resultado melhor, mas outro acerto, anotar tudo. Acho que isso foi crucial. Desde o primeiro dia eu sempre anotei tempo de estudo, que disciplina, quantos exercícios. No fim das contas, isso valeu muito para conseguir me dar um direcionamento. O que eu estava gastando muito tempo, o que eu não estava, custo-benefício de matéria, esse tipo de coisa. Assim, eu tinha vários índices que, à medida que eu fui progredindo no estudo, foram me direcionando. Eu conseguia tirar daqueles dados ali o que era necessário para mim para eu tomar uma direção ou uma decisão, às vezes, que eu precisava no estudo ali. Mais tempo para uma disciplina, menos tempo para disciplina, esse tipo de coisa, assim. Uhum. E, Miguel, quero agradecer muito sua disponibilidade dessa entrevista em vídeo também. Como eu te falei, né, essas entrevistas são bem legais para motivar outras pessoas que estão nessa caminhada, que ainda não alcançaram a aprovação ou não alcançaram ainda a aprovação no concurso dos sonhos. Então, é muito legal quando o aprovado, né, tem essa sensibilidade de saber que agora está do outro lado e que a história dele pode ajudar outras pessoas também, como eu disse, seja só motivando, né, que não é pouco, seja com dicas também. Então, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade, parabéns pela conquista e, por curiosidade, vai seguir estudando ou vai aposentar as canetas? Sobre o concurso. Então, eu aposentei agora. Eu aposentei a caneta. Eu vou parar de estudar. Parei já. Eu continuei logo após Minas e fiz Mato Grosso. Fiz Cefaz Mato Grosso, que foi agora em... Eu acho que o de Minas, aparentemente, tô lá nas cabeças. Vamos ver como é que vai ser depois dos outros recursos. Mas eu parei. Agora estou cuidando um pouco da minha família, aproveitando um pouco o tempo com minha filha, cuidando da casa aqui, estou capinando o quintal. Agora está sobrando tempo, tá até inventando moda o que fazer, né? Agora eu tô até inventando moda. Uhum. Eu tô fazendo as coisas da vida normal, vou dizer assim. Acabou a minha época de concurseiro. Tá? Uhum. E, Miguel, para a gente encerrar, o que você gostaria de deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação? Pense muito antes de começar. Ah, o estudo ele é difícil. É muito sacrifício, é muita coisa que você vai precisar deixar de lado. Vale a pena, óbvio, como qualquer coisa qualquer objetivo, qualquer projeto, exige sacrifício, mas é duro, não é oba-oba, não é brincadeira. Acho que cada vez mais o nível tá ficando alto, o pessoal está se dedicando cada vez mais, profissionalizando o estudo mesmo, se dedicando em tempo integral, né, a isso. Pense bem, se a pessoa quer se dedicar para ter um ótimo retorno no final, excelente, é um excelente caminho. Acho que não tem hoje no Brasil um meio mais certo, vou dizer assim, mais certo do que isso, entendeu? Com um bom retorno financeiro, com uma boa qualidade de vida, acho difícil. Para quem já está aí, firmeza, se mantém firme, você já está na frente de muita gente. A pessoa que já tá estudando há algum tempo, ela já formou uma base, ela só precisa se manter firme, Uhum. corrigir uns erros, olhar quem já fez, olhar quem fez, quem acertou, quem fez, quem errou, o que fez de certo, o que fez de errado, tentar corrigir, ver qual a aplicação disso na própria trajetória. Eu vi diversas entrevistas aqui no Estratégia, eu vi o pessoal que vi muitas entrevistas de primeiros lugares e outra aí, sempre tentando identificar o que eu estava fazendo de errado, o que eu podia melhorar. E foram 3 anos de esforço, só foram 3 anos e meio de pensando
não tem volta, entendeu? É isso, esse aqui é o projeto que eu tenho para minha vida, e é o projeto é para onde eu quero levar a minha família, e é isso. E deu certo, eu consegui. Uhum. Seguindo o caminho que dá certo, aí vem a aprovação, vem pedido de entrevista também. Então, Miguel, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e mais uma vez também parabéns pela conquista. Eu que agradeço, muito obrigado. Até pela oportunidade de poder ajudar quem está nessa luta aí. Obrigada, Miguel. Para você que está nos assistindo, quiser conferir a entrevista do Miguel por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.